要求で買えない人生を豊かにする10の無料の用一つ、目の用具。運動は体内の要求。まだ気づいていない人も多いんです。二つ目は断食。炎症を抑え、病気を抑えし、問題を解決します。三つ目の無料のくじ。やらい人生や無事。自分自身をもっと笑ろう。三つ目の無料で協力なの。太陽もっと光を浴びましょう。太陽を明らかにする人もいますが、実は生命に任せません。七つ目の日常にある無料のよう。愛されること、人を愛すること。素晴らしいでしょう。七つ目の無料のよう、感謝。今日、感謝しましたか？自分の人生に感謝しましたか？持っているものに感謝しましたか？感謝の気持ちは素晴らしい腰です。人生の7番目の無料用は瞑想です。少し立ち止まり、祈り、自然を見て自分を見つめる。これは大変なことじゃない。簡単にできるんです。仕事は人生の8番目の無料役です。9番目は最高のごし、よく眠ることです。最近、規則せやしい睡眠、あれらかな眠りは世界最高の薬の一つです。そして10番目は信仰を持つこと。神を信じ、人類のために少し尽くすこと。これ以上素晴らしい用はありません。ジュリオ・ルークマン・バージです。いつもお会いできて嬉しいです。コメントと共有を。誰かがこれを聞く必要があるはずです。心に大きなキスを次の動画でお返ししましょう。じゃあ、さようなら。10 remédios que você não encontra na farmácia e que são gratuitos para a sua vida. Remédio número 1. Exercício físico. Exercício físico é uma verdadeira farmácia dentro do nosso corpo e tem um monte de gente que ainda não entendeu isso. Jejum é o segundo remédio que faz a gente diminuir a inflamação, curar um monte de doença, resolver um monte de problema. Terceiro remédio que é gratuito para você, riso, rir mais da vida, rir mais das coisas, rir mais de si mesmo. Quarto remédio que é gratuito e extremamente poderoso na sua vida, o sol. Você precisa pegar mais sol. Estão demonizando o sol, estão dizendo que ele é um monstro, mas na verdade ele é um elemento extremamente importante para a nossa vida. Quinto remédio gratuito que nós temos no nosso dia a dia, o amor. Pensa num negócio bom, é você ser amado e você conseguir amar outra pessoa. Sexto remédio gratuito, a gratidão. Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu pela sua vida? Você já agradeceu pelas coisas que você tem? A gratidão é um remédio incrível. Sétimo remédio gratuito que você encontra na sua vida, meditação. Parar um pouquinho, rezar um pouquinho, ficar olhando para a natureza, ficar pensando só em si mesmo. Gente, isso não é nenhum grande monstro na nossa vida, é fácil de fazer. A alimentação é o oitavo remédio gratuito que você tem na sua vida. Um dos remédios mais gostosos, mais maravilhosos e que as pessoas estão negligenciando hoje, que é o remédio número 9, é dormir bem. Dormir cedo, dormir com constância, dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro, acordar no dia seguinte sossegado, é um dos remédios mais incríveis do mundo. E o 10º, ter fé, acreditar no ser superior e dedicar um pouquinho da sua essência pela melhoria da humanidade, de dedicação pelas outras pessoas. Não há remédio mais incrível nesse planeta. Eu sou o Dr. Júlio Luckmann e é sempre um prazer estar aqui com você. Comenta e compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem alguém aí perto de você que está precisando escutar isso. Beijo gigante no coração e até o nosso próximo vídeo. Fui, tchau!